Olá pessoal, aqui quem está falando mais uma vez é o professor Silvanei, professor da disciplina de História. Nós vamos começar nesse momento mais uma aula falando sobre o Brasil, uma experiência democrática de 1945 até 1964. Esse período também que é conhecido na história como República, ou período populista, ou República Populista. Tá? É um período que fica situado entre duas ditaduras, a ditadura do Estado Novo e a ditadura do regime militar. Nós vamos entender que nesse período dois projetos de desenvolvimento vão rivalizar nesse período. Dois projetos, dois modelos de desenvolvimento vão entrar em choque nesse período de 45 a 64. O primeiro nós temos aí o projeto nacionalista, também chamado de projeto nacional desenvolvimentista, que possuía algumas características. O principal líder do nacionalismo, o projeto nacionalista, foi Getúlio Vargas, aí apoiado pelo PSD e pelo PTB, né, esses dois grandes partidos políticos da época. Eles defendiam uma maior intervenção do Estado na economia. Eles entendiam que o desenvolvimento de uma nação, o desenvolvimento do Brasil em questão, passaria por investimentos do Estado, pela nacionalização de recursos, ou seja, por um Estado mais forte, um Estado investindo, fomentando, incentivando o próprio desenvolvimento. Também esse grupo eles queriam limitar a entrada de capital estrangeiro no país, não só a entrada de capital como a fuga de capital nacional. Então havia uma preocupação, né, de que o Brasil se desenvolvesse usando os seus próprios recursos, as suas próprias riquezas, né, por isso que é um projeto mais nacionalista ou nacional desenvolvimentista. Também defendia uma posição de independência em relação aos Estados Unidos. Lembrando que esse é um período de Guerra Fria, onde inicia-se a chamada Guerra Fria. A Guerra Fria que tínhamos de um lado Estados Unidos com o modelo capitalista e a União Soviética do outro lado com o modelo socialista. Então esses dois modelos vão entrar em choque durante esse período da Guerra Fria e vai influenciar na nossa política internamente, principalmente aqui nesse período. Muito bem, do outro lado nós temos o outro projeto, que é um projeto liberal. Esse projeto liberal é um projeto, nós temos aí representado no principal político da época, o Carlos Lacerda, da UDN. Então nós temos aí um projeto que defende sim uma maior intervenção do Estado na economia, ou desculpa, uma menor intervenção do Estado na economia, ou seja, quanto menos intervenção do Estado, melhor, que o Brasil, o país vai se desenvolver com o capital privado, principalmente o capital estrangeiro, a vinda de tecnologias de fora, né? E também tem um alinhamento maior aí aos Estados Unidos, né? No combate aí principalmente ao comunismo da época. Então nós temos um projeto que é intervencionista e um projeto liberal que também era chamado de entreguismo. Esses dois projetos vão rivalizar nesse período, né, conhecido como República Populista. Muito bem, o primeiro presidente nesse período que nós vamos tratar, que nós vamos falar, é o governo de Dutra, Eurico Gaspar Dutra. O seu mandato aí vai de 46 até 50. Eurico Gaspar Dutra foi eleito, né, sendo eleito na época, assumindo então a presidência do Brasil, sendo o primeiro presidente eleito nesse período aí. Ele vai se alinhar mais aos Estados Unidos, né, o alinhamento dele vai ser maior com os Estados Unidos, e também ele vai romper politicamente com a União Soviética. Inclusive no Brasil houve o fechamento do Partido Comunista Brasileiro. Em 1947 esse partido é fechado no Brasil. Então uma política mais alinhada aos Estados Unidos. Assim que ele assume o poder, nós temos uma situação que é bastante grave, né? Falando da questão econômica. O Dutra ele vai abrir o país para as importações. E ao abrir o país para as importações, nós vamos ter uma grande fuga de capital do país. O Brasil, que saiu aí da Segunda Guerra como sendo um dos grandes vencedores, né, que tinha inclusive uma reserva, essa reserva simplesmente desapareceu, né? Com a liberação das importações, com a entrada de muitos produtos estrangeiros no país, nós vamos ter uma fuga de dólar, uma fuga de capital do país. Isso vai gerar uma inflação, vai gerar uma crise econômica também nesse período. Para combater essa crise econômica, ele vai criar um plano econômico chamado SALT. O SALT tinha como objetivo investimento em áreas como educação, saúde, transporte, energia, né, que era um plano de desenvolvimento para tentar sanar uma crise que ele mesmo criou.
Também nós temos nesse período aí do Eurico Gaspar Dutra a criação de uma Constituição, que é a Constituição de 46, se não me engano, a quinta Constituição do Brasil, onde estabelece o Brasil novamente como uma república federativa presidencialista. Define também uma série de liberdade de pensamento, de expressão e assim por diante, direito à greve, inclusive, e autonomia dos três poderes. Essa é a Constituição de 46, voto feminino, exceto o voto aos analfabetos. Depois de Eurico Gaspar Dutra, nós temos aí novamente a volta do Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, lembrando que representa aquele projeto nacionalista, nacional desenvolvimentista. Volta agora por vias eleitorais, por via do voto, né, sendo eleito presidente do Brasil. Né, volta com uma popularidade bastante alta, mas num contexto diferente. Agora ele não governa mais como um ditador, ele tem um congresso, tem os partidos políticos que limitam, né, seus poderes, o seu poder de ação, né, o seu poder político, agora num contexto totalmente diferente. Muito bem, o nacionalismo de Vargas, né, e é dentro desse projeto nacional desenvolvimentista, defendia, por exemplo, a exploração e o refino do petróleo do Brasil, né? O petróleo é nosso, até mesmo a campanha famosa, o petróleo é nosso. E aí nós vamos ter a criação da própria Petrobras, né, que foi criada em 1953. Então principalmente essa ideia de que o desenvolvimento passa pela nacionalização dos recursos nacionais, os recursos do Brasil. Também temos o fenômeno do trabalhismo, novamente aqui, a permissão de greves, exceto para áreas essenciais ou áreas importantes, mas foi permitido então o direito de greve. Nós temos um ministro que na época é bastante interessante ou até popular, que é o Jango. Também o nome dele é João Goulart, mas chamado popularmente de Jango, né, que vai negociar, vai tentar aí estabelecer uma relação de harmonia com os sindicatos, com as classes trabalhadoras, né, um acordo com relação a greves. E assim nós vamos ter principalmente ali um aumento do salário mínimo nesse período em 100%, né, diante de greves, né, onde o trabalhador alegava que havia perdido o seu poder de compra, né, com uma inflação alta e o salário se mantendo baixo. Getúlio Vargas também, nós vamos ter agora o período de 54, onde começa a ter uma mudança. Getúlio Vargas enfrenta muita oposição, principalmente dos partidos políticos, como a própria UDN. Ele enfrenta a oposição de setores militares, da própria imprensa, o próprio Carlos Lacerda, né, que é o dono de um grande jornal no Rio de Janeiro, né, a imprensa, o Globo da época, a imprensa de um modo geral, que de certa forma criticava o governo, né, que fazia uma perseguição ferrenha aí ao presidente. Então havia uma força política muito grande, né, em relação a Vargas. Havia uma ideia de que havia um mar de lama no governo Vargas, acusações de fraude, de corrupção, coisas que não se comprovaram, mas que a imprensa, né, de certa forma batia aí, né, principalmente na figura aí do Carlos Lacerda da UDN, que era dono desse jornal, né, que batiam de frente aí com o presidente, né. E nós temos aí também um atentado, né, que foi um atentado chamado episódio da Rua Toneleiros, né. Esse atentado, o próprio Carlos Lacerda teria sido vítima, ele teria sido a vítima desse atentado, mas quem acabou morrendo foi um major da aeronáutica chamado Rubens Vaz, né. Então esse atentado da Rua Toneleiros foi um atentado que precipitou aí, depois, posteriormente, o próprio suicídio de Getúlio Vargas. Eles acusaram o próprio Getúlio Vargas, não tinham como provar, mas acusaram alguém aí muito próximo do próprio Getúlio, né, pela morte ou pelo atentado contra o Carlos Lacerda. Muito bem, diante da pressão, a própria aeronáutica ela vai entregar para Getúlio Vargas um manifesto pedindo a sua renúncia. Getúlio Vargas, percebendo, né, que estava totalmente amarrado, que não tinha condição de governar daquela forma, com muitas oposições e crítica, e principalmente esse episódio aí envolvendo esse atentado contra Carlos Lacerda, ele resolve então, dia 24 de agosto de 1954, atirar contra o seu próprio peito, cometendo então suicídio. Mas antes ele escreveu uma carta-testamento onde ele acusa os Estados Unidos, acusa as forças liberais, acusa muitas pessoas da elite nacional na época de ter sido a causa dessa decisão que ele havia tomado, os motivos que levaram ele ao suicídio. Muito bem, Getúlio Vargas então se suicida
em 54. E agora nós temos então um período de sucessão, né? Após o suicídio aí de Getúlio Vargas, nós vamos ter aí a entrada de Café Filho, que era o vice-presidente, que fica um tempo, acaba adoecendo. Depois houve toda uma mobilização, uma tentativa de golpe, né? Lembrando que nesse período então são convocadas novas eleições. Nas eleições o JK ganha, o Juscelino Kubitschek acaba ganhando as eleições. Porém, a oposição, principalmente a UDN, não aceita essa eleição de JK e eles vão tentar se mobilizar. Então, com o presidente Café Filho, que era o vice-presidente que estava agora no poder, se licenciando devido a um problema de saúde, né, entrou então como presidente Carlos Luz, né? E esse Carlos Luz muito ligado ao Carlos Lacerda, a própria UDN, e eles estavam preparando um golpe para não deixar o Juscelino assumir o poder. Foi aí que entra em cena então o Lott, Marechal Lott, né, ele vai, que é um legalista, ele garante aí, ele vai depor o Carlos Luz e ele vai empossar o Nereu Ramos, que é o presidente do Senado, e vai garantir essa transição aí para que o Juscelino Kubitschek, ou JK, assuma então conforme havia ganhado nas urnas, né? O questionamento é que ele não tinha conseguido a maioria dos votos, 50% mais um. Porém, a Constituição dizia que com uma maioria simples, não havia segundo turno na época, você era eleito presidente do Brasil. Muito bem. O governo de JK, né, é um governo que é marcado aí pelo chamado desenvolvimentismo, esse desenvolvimentismo que vai usar principalmente recursos estrangeiros, recursos de fora. Ele vai desenvolver sim o país, isso é notório, mas vai endividar também bastante o país, né, vai buscar muitos empréstimos, principalmente empréstimos americanos, para investir nesse plano de metas. O plano de metas visava atacar, aí, segundo ele, 5 principais pontos, ou pontos importantes para o desenvolvimento do país, que é energia, transporte, indústria, alimentação e educação. Então ele vai investir forte nisso. Nós temos aí a construção de Brasília nesse período, em 61. Ele muda a capital federal para Brasília, ele constrói do nada uma capital ali na região centro-oeste, né? Nós temos a criação de Brasília, que foi um projeto do Oscar Niemeyer, e nós temos aí o surgimento de uma capital, né? Uma capital que surge, né, praticamente da noite para o dia, claro que não literalmente. Construída nesse período JK, usando muita mão de obra, né, de fora, muitas pessoas que migraram para essa região para construir a capital federal, que já era um plano lá da Constituição, da primeira Constituição Republicana, 1900 ou 1891, que já previa uma mudança da capital federal, né, para a região centro-oeste. Tá? Muito bem, nós temos a Constituição de Brasília chamada de metassíntese, né, de todo esse plano de desenvolvimento. Nós temos também aí um otimismo muito grande nesse período, né, com geração de emprego, crescimento do PIB, o PIB do Brasil crescia a mais de 8%, mas temos um problema também, porque a industrialização que ocorreu nesse período, principalmente a vinda da indústria automobilística para o Brasil, Ford, a Volkswagen e outras que vieram, elas se concentraram principalmente no centro-sul do Brasil. Principalmente na região sudeste do Brasil se concentrou essa industrialização e acabou excluindo de certa forma o Nordeste e outras regiões, né, permitindo ou fomentando a grande migração de pessoas que acabaram vindo aí, né, para essa região. Um crescimento da desigualdade social, crescimento da inflação, endividamento do país, crescimento da dívida pública brasileira, mas podemos dizer que o governo JK, sem dúvida alguma, alcançou seu objetivo, né, de desenvolver o país, de causar um grande impacto na economia, mas esse crescimento, como sempre no Brasil, não redundou numa mudança na condição social. Após JK, nós temos um outro político populista chamado Jânio Quadros. Jânio Quadros se elegeu, o seu slogan de campanha era uma vassoura, né? Varre, varre, vassourinha, era o lema da sua campanha. Ele se elege e tem um período curto de governo, de 61 a 61, né? Um governo que não chegou a completar um ano. Ele chega ao poder bastante polêmico, né? Dono de uma oratória muito boa, né? Falava, se expressava muito bem. Ele tinha uma postura ambígua, uma postura conflituosa, paradoxal, na política interna com relação à política externa. Na política interna, ele era bastante conservador, né, inclusive proibindo o uso de biquínis nas praias, jogos, proibindo rinhas de galo, proibindo venda de bebidas alcoólicas em
durante a semana, ou seja, ele era muito conservador na questão dos costumes. Já na política externa, ele se distanciou dos Estados Unidos e se alinhou mais à União Soviética. Inclusive, ele manda o próprio João Goulart, o Jango, seu vice-presidente, para fazer uma visita diplomática à China. Então, nesse período, nós temos a tentativa dele de controlar a inflação, né, a dívida externa brasileira. Nós temos também uma pressão política muito grande, porque ele acabou condecorando o próprio Che Guevara, né, condecorou aí, e isso causou uma grande preocupação, principalmente das camadas mais conservadoras da população brasileira, né, que ficaram preocupados porque perceberam em Jânio Quadros um alinhamento maior, né, principalmente com os países comunistas, com Cuba, com a China, com a própria União Soviética. Então, isso só fez aumentar uma pressão política e ele vai renunciar em 61. Ninguém nunca entendeu muito por que ele renunciou. Ele vai dizer na sua carta, né, imitando ali o próprio Vargas, dizendo que renunciou por motivos de força maior, forças terríveis que fizeram ele renunciar. No entanto, alguns dizem que a sua renúncia era algo calculado. Ele imaginava que com a sua alta popularidade ele conseguiria, ao renunciar, causar uma comoção nacional, e ele imaginava que ele retornaria, né, como presidente nos braços do povo. Isso não aconteceu, né? A sua renúncia foi aceita pelo Congresso, não houve nenhuma mobilização por parte da população e ele acabou, de certa forma, saindo de cena. E aí nós temos a entrada de um outro político, né, que é o seu vice, que assume, chamado João Goulart, mas ele não assumiu de imediato. Ele volta da China e aí há uma pressão muito grande da UDN novamente, do Carlos Lacerda, do empresariado, de muitos militares que não queriam que Jango assumisse a presidência do Brasil. Até por causa do seu alinhamento ao comunismo, né, alguns acusavam ele de comunismo, eles não queriam que ele retornasse ou que ele assumisse o poder. No entanto, haviam forças que o apoiavam, principalmente sindicais, movimentos sindicais, movimentos estudantis, e também ocorre no Rio Grande do Sul uma campanha legalista, né, pela legalidade, que Jango, conforme a Constituição, deveria então assumir a presidência do Brasil. O Leonel Brizola vai liderar essa campanha pela legalidade, consegue apoio do próprio Exército, da região sul, consegue também apoio da Brigada Militar, consegue apoio do próprio General Lott, né, que era o ministro da Guerra, consegue apoio, e aí nós temos um cenário de guerra civil, porque grande parte dos militares da Escola Superior de Guerra, grande parte de empresários, políticos, que não queriam que Jango assumisse. A Constituição dizia que ele deveria assumir, mas essas forças políticas não queriam. Forças principalmente ligadas aos Estados Unidos. E aí, para que não ocorresse uma guerra civil, chegaram no meio termo, chegaram num acordo e o Brasil passou então, mudou o regime presidencialista para um regime parlamentarista, aonde o presidente não tem o poder de governar, ele não governa, quem governa é o primeiro-ministro, ou seja, tiraram totalmente o poder de governar de Jango. Mais tarde, né, Jango vai antecipar um plebiscito, né, antecipar esse plebiscito, onde que o plebiscito é uma consulta popular, né, para definir ou para decidir algum assunto, tem força de lei inclusive, e nesse plebiscito a população votou pelo retorno do presidencialismo, então muda ali o regime novamente parlamentarista, volta o regime presidencialista. Agora Jango, na condição de presidente do Brasil, tendo agora poderes políticos, ele adota algumas medidas, as chamadas reformas de base. Eu quero que você preste atenção aqui. As reformas de base, elas foram bastante polêmicas para a época. As reformas de base, principalmente a reforma agrária, elas foram polêmicas porque, de certa forma, elas tinham uma cara, tinham um desenho que tinha mais a ver com o comunismo, né? Eles ligavam essa reforma de base, criavam um temor no coração de muitos conservadores da época, né? De militares, de pessoas importantes da época, de que ele estaria guinando para o comunismo, principalmente a reforma agrária, mas também tinha a reforma tributária, eleitoral e a reforma educacional. Então muitos empresários aí importantes, o alto clero da Igreja Católica, oficiais, jornais da época, o próprio Globo, Folha de São Paulo, muitos partidos políticos da época que estavam totalmente contrariados com essas reformas de base, até porque essas reformas de base nem passariam no Congresso, né? Mas ele queria aprovar essas reformas de base. Muito bem,
Favoráveis, então, a ele, né, nós tínhamos aí os movimentos sociais, né, que eram favoráveis ao Jango, e ele, sabendo que não tinha apoio do Congresso, que ele não tinha apoio dos partidos políticos, das classes médias, ele vai se aproximar dos movimentos sociais organizados. Ele se aproxima dos movimentos sociais, dos movimentos trabalhistas. E aí nós temos o desenho para aquilo que nós vamos chamar de golpe civil-militar de 1964. Muito bem. João Goulart pressionado ali por apoiadores, né, que se opunham às reformas. Nós temos dois eventos importantes nesse período aí, principalmente no mês de março de 64. O primeiro é um comício que é organizado pelo próprio João Goulart, no Rio de Janeiro, na Central do Brasil, que reúne ali em torno de 300 mil pessoas. Nesse comício ele defende veementemente as reformas de base, principalmente a reforma agrária, e consegue um apoio bastante expressivo. Esse comício assustou muito da parte conservadora da sociedade, os grupos políticos, né, que perceberam que Jango estava buscando apoio popular para tentar, de certa forma, ou pelo meio da força, aprovar as suas reformas de base. Muito bem. Logo na sequência, nós temos o outro grupo político, né, as forças conservadoras, principalmente aí envolvendo a classe média, né, que vão se mobilizar na chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Essa marcha, ela vai reunir em torno de 500 mil pessoas, alguns falam 1 milhão de pessoas, que vão se juntar, né, que vão pedir, né, uma das coisas é a intervenção militar. Essa marcha é totalmente contra o Jango, é uma marcha que critica, né, essa guinada aí do Jango para essas mudanças, né? É uma marcha que tem como objetivo solicitar uma intervenção, uma derrubada de Jango ou de João Goulart. Então essas duas manifestações, elas são bastante importantes. Então dia 31 de março nós temos aí tropas nas ruas, no Congresso, a tropa do próprio general Olímpio Mourão, né, que sai ali de Minas Gerais em direção ao Rio de Janeiro, onde estava o Jango com seu cunhado, o Leonel Brizola. E aí nós temos uma mobilização que tem apoio, inclusive, dos Estados Unidos. Né, Por que nós não chamamos, os historiadores hoje não chamam mais de golpe militar, e sim de golpe civil-militar? Porque houve uma participação civil da própria sociedade. Quer queiramos ou não, houve um apoio da classe média, houve um apoio da maioria dos partidos políticos, houve um apoio da própria imprensa da época, como citei aqui o Globo e o próprio jornal Folha de São Paulo, houve apoio da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, ou seja, houve um amplo apoio, né, da sociedade, das entidades civis e políticas pelo golpe de 64, por isso nós chamamos de golpe civil-militar. Né? Esse rompimento da ordem democrática ocorreu não porque simplesmente os militares resolveram entrar lá e tomar o poder. Houve um apoio, principalmente das forças políticas, das forças conservadoras, né, que apoiaram o golpe de 64. O que os conservadores não sabiam é que esse golpe, que a princípio seria algo rápido, apenas para tirar Jango e depois logo em seguida restabelecer a ordem democrática, não ocorreu. Acabou durando aí 21 anos, né? Inclusive com o fechamento aí, que nós vamos ver numa outra aula, dos partidos políticos. Mas os militares assumiram o poder e acabaram ficando muito tempo no poder. Muito bem, essa mobilização das tropas que ocorre, o próprio Jango acaba saindo do Rio de Janeiro, fugindo para o Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul ele vai para o Uruguai, né, se exilar no Uruguai. E aí é declarado, segundo, né, as fontes, é declarado vago o cargo de presidente do Brasil. Né, é declarado vago. E aí nós temos, assume o poder provisoriamente, assume a presidência do país, como era na Constituição, rezava a Constituição, o presidente do Congresso, que é o Ranieri Mazzilli. Se não estou enganado, o nome dele é Ranieri Mazzilli. Ele assume então o poder, ele assume provisoriamente ali a presidência do Brasil. Ele declara vaga ali o cargo de presidente do Brasil. Logo em seguida nós temos então a posse ali, a entrada do primeiro governo militar, mas nós não vamos entrar em questão nesse momento. Se você perguntar, houve golpe, não houve golpe? Né? O Jango fugiu do país, foi declarado vago o cargo de presidente. Né? Por que ele teria fugido? Porque houve sim uma mobilização de tropas, inclusive apoiada pelos Estados Unidos, para a derrubada de Jango. Então esse é um assunto polêmico, cada um pode ter a sua interpretação, a sua visão. Né? Alguém vai dizer, mas foi ele que fugiu do país e foi declarado vago o cargo de presidente.
né? E aí foi cumprido o rito constitucional, o rito da Constituição. Outros vão dizer que não, né? Que houve sim um golpe, porque houve uma mobilização militar, inclusive apoiada pelos Estados Unidos, que iria derrubá-lo. Inclusive se previa uma guerra civil, uma resistência maior por parte da esquerda. Alguns diziam que o próprio Léo Brizola e o Jango estavam no Rio de Janeiro se organizando, buscando apoio militar, né, para entrar nessa guerra civil, né? Mas não conseguiram muito apoio e acabaram fugindo do país. Então não houve derramamento de sangue, não houve uma guerra civil, e aí houve então o fim desse período que nós chamamos de período democrático. Muito bem, na próxima aula nós vamos falar sobre o regime militar, é um assunto bastante polêmico, mas interessante, que nós estaremos abordando aqui com vocês. Até a próxima aula.